Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versículos 13 ao versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versículos 13 ao versículo 16. Glórias a Deus. Com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Só dá paz quem tem paz. Jesus disse que a paz que Ele dá não é a paz que o mundo oferece. Paz não é a ausência de guerra. Paz é a presença de Jesus nas nossas vidas. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram? Glórias a Deus. Diz assim o texto sagrado: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor Jesus, nós continuamos na Tua presença. Este culto não vai parar neste momento. Meu Deus, somos gratos por tudo que já aconteceu até este presente momento. E queremos continuar dependendo do Senhor. Queremos continuar sendo alimentados pelo Senhor. Queremos ouvir do Senhor. Queremos aprender do Senhor. Pois o Senhor é manso e humilde de coração. Continua falando conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o texto que eu acabei de ler, esse texto ele está inserido no grande sermão, o Sermão da Montanha. Este foi um dos primeiros momentos que Jesus teve expondo o seu evangelho, ensinando a sua palavra. E esse texto aqui é dirigido para os seus discípulos. Jesus não faz um pedido. Se nós observarmos no texto, nós vamos ver que Jesus vai fazer uma afirmação. Jesus olha dentro dos olhos dos seus discípulos e faz esta afirmação: vocês são o sal da terra. Jesus não está pedindo para nós sermos o sal da terra. Jesus está fazendo uma afirmação. Esta mesma afirmação Jesus faz a respeito da luz. Vocês são a luz do mundo. Sal, elemento indispensável para a sobrevivência humana. É bem verdade que se ele for demais, ele também é prejudicial. Mas na medida certa, na quantidade certa, ele é vital para a sobrevivência humana. E nesta noite nós queremos falar com os irmãos 3 características do sal. Nós poderíamos falar demais, mas nós vamos falar apenas 3 características do sal. Em sequência nós vamos falar 3 características da luz. O que Jesus estava falando ao comparar os seus discípulos como sal, ao afirmar que os seus discípulos deveriam ser o sal. É bem provável que você já deve ter ouvido a respeito de alguém, mais que pessoas sem sal. O que isso vem a representar? O que isso significa? A primeira característica que nós aprendemos com esse texto, que o sal dá sabor.
Ninguém gosta de comer uma comida sem sal. O sal, ele é essencial na nossa alimentação. E Jesus está falando disso. Nós, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós precisamos dar sabor. Aleluia. Nós precisamos dar sabor àquelas pessoas que vivem ao nosso lado. Nós estamos rodeados de pessoas tendenciosas ao suicídio. Nós estamos no tempo da busca exacerbada pelo ter. Uma busca, as pessoas gastam tudo o que tem, às vezes é o que não tem, para possuir, pensando se autoafirmar, pensando encontrar uma razão de viver, encontrar um sabor para a vida. Quantas pessoas abastadas, quantas pessoas bem resolvidas economicamente, bem conhecidas socialmente, e às vezes volta e meia você escuta: olha, fulano tirou a sua própria vida. Se isso não bastasse, até no meio cristão, volta e meia nós somos surpreendidos por alguém que atentou contra a sua própria vida. A primeira característica do sal é dar sabor. Aleluias. Mas eu quero vos falar nesta noite que nós não temos a essência do sal por nós mesmos. Nós precisamos estar ligados a Jesus. Nós precisamos estar conectados a Jesus. Nós precisamos estar alimentados pela palavra de Jesus. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Nós precisamos ter uma vida de integridade, uma vida de retidão na presença de Jesus, para nós darmos sabor às pessoas que estão morrendo, que estão clamando ao nosso lado. Não é à toa que pessoas chegam ao nosso lado clamando, gritando, gemendo. Algum tempo atrás, quando ainda trabalhava no GDF, de forma inesperada, eu fui mudado de lotação. E eu não entendi. Eu digo: meu Deus, está tão bom. O ambiente de trabalho onde eu estou está tão favorável. Ou seja, eu me dou bem com todo mundo. É um ambiente tranquilo. E fui para um outro ambiente. Quando eu cheguei naquele ambiente, parece que eu fui lançado em um covil de serpente. Um ambiente pesado, um ambiente carregado, onde as pessoas não se entendiam, as pessoas, as chefias brigando entre si, uma falando mal da outra. E ali eu estava diante de uma colega de trabalho, e eu comecei a conversar com ela, e ela abriu o seu coração, e quando ela abriu o seu coração para mim, era uma pessoa que estava à beira do suicídio, uma pessoa que não estava mais aguentando a pressão da vida, a pressão do seu ambiente de trabalho, e ali eu pude ser o sal, aleluia, eu pude dar sabor para aquela pessoa, pude pregar o evangelho, pude falar do evangelho, porque o crente, irmãos, onde ele entra carregado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se entrar nas trevas, vai entrar uma luz, porque o crente é a luz do mundo, como nós vamos ver futuramente. E quando o Senhor cumpriu o propósito comigo naquele lugar, o Senhor me tirou daquele lugar. Aleluia. Deus não faz as coisas por acaso. Deus nos leva, Deus nos dá a oportunidade de darmos sabor à vida das pessoas. Quantas pessoas batem à sua porta? Às vezes aquele vendedor ambulante, sol a pino, calor excessivo. Muitas pessoas às vezes nem abrem a janela para atender. Aleluia. Quantas pessoas o Senhor coloca nas nossas vidas para nós participarmos, para nós termos parte na mudança daquela pessoa, para nós darmos sabor à vida daquelas pessoas. Aleluia. A doutrina do Evangelho é como o sal.
ela é viva, ela é eficaz, é penetrante, conforme diz Hebreus 4:12. Aleluia, ela alcança o coração, conforme nós podemos ver em Atos capítulo 2, versículo 37. Aleluia, ela purifica e dá sabor às vidas. Quantos de nós, irmãos, tinham uma vida insonsa, uma vida sem sabor? Aleluia, mas quando fomos encontrados pelo Senhor Jesus, quando Jesus entrou nas nossas vidas, aconteceu o antes e o depois, porque alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, passa por dificuldade, passa, aleluia, mas ele tem alegria, ele tem o brilho do Espírito Santo de Deus, onde quer que esteja. As pessoas que confiam, a Bíblia diz que há quem confia em carros, outros confiam em cavalos, outros, agora eu vou parafrasear, outros confiam na economia, outros confiam em políticos, em gestores, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Primeira característica, o sal dá sabor. Irmãos, interessante que o sal, depois que você coloca no alimento, quantos aqui conseguem ver o sal? Aleluia, o sal é essencial, aleluia, mas ele não precisa estar sendo visto, ele não precisa estar sendo olhado, mas esse segundo objeto aqui, sim, a luz ela precisa ser vista, ela precisa ser notada. Apaga os interruptores aqui, você vai perceber o quanto a luz é essencial, aleluia, mas o sal é essencial, embora não seja visto. Segunda característica do sal, o sal preserva. O sal retarda o processo de deterioração dos alimentos. O sal conserva por mais tempo. Sabe por que o mundo ainda está sendo preservado? Por causa do sal, aleluia, o sal da terra que ainda está aqui, aleluia, o mundo, aleluia, está de cabeça para baixo, mas tem um povo, tem uma igreja, tem uns servos do Senhor que está clamando, que está buscando Jesus, ainda a igreja ainda não foi tirada, a igreja não foi ainda arrebatada, a igreja está clamando, a igreja continua preservando, aleluia, fazendo com que este mundo não vire um caos total, porque a igreja do Senhor ainda está aqui na terra, e nós como sal da terra, nós precisamos preservar. Quantos dos nossos irmãos que já vieram para a igreja, mas hoje não estão mais na igreja, vocês já se perderam pelo caminho. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para nós preservarmos esses irmãos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Estenda seu ombro amigo. Muitas vezes você encontra alguém fraco, alguém debilitado espiritualmente, é muito mais fácil, é muito mais cômodo falar, olha, ele não quer nada, aleluia, mas a Bíblia nos diz para nós, aleluia, você que é forte deve suportar os mais fracos, vamos levantar, aleluia, sustentar os mais fracos, vamos preservá-los na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas não para por aí. A terceira característica do sal, essa é interessante. O sal cria sede. Todas as vezes que nós comemos uma comida, ela não precisa estar excessivamente salgada, ela vai gerar sede. Aleluias. Quem se alimenta da fonte da água da vida, aleluias, ele não vai querer ficar distante desta fonte, ele não vai querer se afastar da presença de Jesus, ele vai querer algo mais na presença do Senhor Jesus. O Salmo 42, o versículo 1 e 2, se puder projetar, eu fico agradecido. Quando eu sou sal, minha vida fala tão alto, que as pessoas ao meu redor passam a ter sede de Deus. Aleluia, é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele chega lá na sua repartição, quando ele chega no seu local de trabalho, aleluia,
as pessoas sentem, aleluias, uma leveza espiritual. Elas olham, não precisa eu estar falando que sou crente, eu não preciso estar falando que sou pastor, eu não preciso mostrar minha carteirinha de membro, eu não preciso mostrar minha carteirinha de pastor, eu não preciso estar falando que sou crente. As pessoas, ao olharem no meu rosto, as pessoas ao olharem na minha presença, vão saber que eu sou servo do Deus Altíssimo. E eu me recordo, algum tempo atrás, antes mesmo de ser crente, antes de servir a Jesus, lá no estado de Tocantins, tinha um casal que passava volta e meia na rua, e eu olhava aquele casal, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o evangelho, e eu olhava naquele casal, eu sabia que tinha algo diferente, não sabia o que era, mas eu podia ver a diferença. Ou seja, a diferença era visível. Aquele casal tinha algo que eu não tinha, que eu desejava tanto ter. Aleluias. Tempos depois, o Senhor me chamou para o evangelho. Quando eu estava lá na igreja, um dia eu pude conhecer aquele casal. Eu pude entender o que fazia diferença na vida daquele casal. Sabe o que era? Não era as vestimentas, não era a sua indumentária, não era a sua forma educada de falar. Aleluia. Mas o que fazia a diferença na vida daquele casal era a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aquele casal era diferente, e aquele casal me fez ter sede de Jesus, me fez ser desejoso por Jesus. Aleluias. E a pergunta que nós queremos refletir com os irmãos: o que você tem causado nas pessoas que convivem contigo? O que as pessoas que são próximas de você têm desejado através da sua presença? O sal cria sede. Sede por Deus, sede pela sua presença, sede pela sua palavra. Aleluias. Esta que é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se alimenta, mais você recebe, mais o Senhor te enche, mais somos transformados, mais somos parecidos com Jesus. E as pessoas vão olhar para nós: eu quero esse Jesus, eu quero ser crente como ele, eu quero ser crente como ela, eu quero servir Jesus como ele, eu quero servir Jesus como ela. Então, as características do sal: o sal dá sabor, o sal preserva, o sal cria sede, o sal gera sede nas pessoas. Mas Jesus não para por aí. O versículo 14: vocês são a luz do mundo. A luz, não é difícil falar da luz. A luz é essencial. Para você ter ideia, nesse período de pandemia, estava até acompanhando os períodos para trás, estava até proibido cortar a luz, porque a luz é essencial. E para que serve a luz? A luz aponta o caminho. Através da luz nós podemos saber o caminho. Através da luz nós podemos ver os obstáculos. O farol orienta os navios nas águas traiçoeiras, e muito embora seja pequeno, a lanterna ilumina o caminho à noite. Assim também devemos mostrar que Cristo é o único caminho. João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A luz, e Jesus está nos dizendo, Jesus está afirmando que os seus discípulos são a luz do mundo. Aleluias. Sabe por que eu vim parar na igreja? Eu vim para a igreja, não foi por acaso, porque alguém deu ouvido a esta ordem de Jesus, e alguém foi a luz do mundo, alguém foi um referencial, alguém iluminou, alguém foi esta lanterna, uma lanterna que não tem luz própria, uma lanterna que reflete a luz de Jesus Cristo.
Não é que temos luz própria, não, senhores. Nós refletimos a luz de Cristo. E a luz aponta o caminho. Outra característica da luz: a luz dissipa as trevas. Aleluias. O ambiente pode estar tão tumultuado, tão pesado, ou seja, um clima pesado, mas quando você chega lá, quando a luz chega, irmão, não há espaço para a treva. Aleluia. Onde há luz, não há espaço para a treva. Aleluias. Quando a luz chega, a luz dissipa todas as trevas. Aleluias. Quantos de nós andávamos em densas trevas, mas fomos alcançados pela luz da palavra de Deus. O Evangelho chegou, o Evangelho iluminou, o Evangelho aclareou. Através do Evangelho nós fomos transformados, nós aprendemos o caminho, nós encontramos o caminho. E a palavra de Deus para nós nesta noite: você como luz do mundo, você precisa iluminar. Nós estamos cercados de pessoas que vivem nas trevas. Nós estamos cercados de pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Pessoas com as mais variadas filosofias, com os mais variados credos, mas nós aprendemos, aleluia, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aleluia. Não existe meio termo, não existe outra forma, não existe outra maneira, somente através de Jesus. Aleluia. Nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos apontar o caminho. Aleluias. Sabe quem é que vai pregar? Quem é que vai demonstrar a luz para as pessoas? Somos nós. Não é à toa que Jesus traz vidas ao nosso encontro, promove encontro para nós refletirmos a luz do seu Evangelho e levarmos essas pessoas à luz. E essas características da luz, ela tem uma finalidade, nós vamos concluir verificando ela. A segunda característica da luz: a luz dissipa as trevas. 1 João, capítulo 2, versículo 8, se puder colocar. Aonde chega a luz, a escuridão vai embora. Aleluias. Eu sou de uma família bem numerosa, e Jesus escolheu um dos meus irmãos mais velhos, salvou, aleluia, e ele foi para a nossa família, aleluias, e ali ele começou a ser luz, ele começou a ser sal da terra. Hoje só falta duas irmãs para se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando a luz chega, irmãos, ela dissipa as trevas. Ou seja, não há espaço, não há convivência entre trevas e luz. E a grande pergunta é: nós temos sido luz por onde andamos? Você tem sido luz nos seus negócios? Você tem sido luz nas suas palavras, naquilo que você prometeu? Você tem sido luz nos seus compromissos assumidos? Você tem sido luz lá na faculdade, onde as pessoas não estão olhando para você, onde você não é conhecido, lá no seu local de trabalho? Você tem sido luz no trânsito, onde as pessoas estão, ou seja, a ponto de explodir, intolerantes, impacientes? Você tem sido luz na igreja onde você congrega? E a última característica que nós enumeramos da luz: diferentemente do sal, o sal é notado, é sentido, você não vê depois de aplicado na substância, mas ele está lá. A luz, ela é notada pelo seu brilho. E Jesus vai nos
contar uma seguinte história. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Você não vê colocar uma lâmpada, ou seja, escondida debaixo de uma caixa. A luz, ela é colocada num lugar estratégico. O sal, ele está lá, não é visto, mas a luz precisa ser vista. Para o engrandecimento nosso? Não, senhores. A luz é notada pelo seu brilho. Você pode pegar uma vela, por menor que seja, pode colocar num salão bem grande, ela vai ser notada, ela vai ser vista. Ela não precisa anunciar a sua presença, mas ela é notada por todos. O cristão, ele tem o brilho de Jesus Cristo, conforme Provérbios capítulo 4, versículo 18. E Jesus, ele vai concluir falando que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus, através do nosso testemunho, através do brilho do Espírito Santo de Deus, através de uma vida cristã bem vivida. Aleluia, nós somos luz para o mundo. Nós influenciamos pessoas a irem a Cristo, a irem à presença de Deus, através das nossas vidas, através do nosso testemunho. As pessoas vão olhar para você, olha, com o irmão fulano de tal eu negocio, você pode fazer negócio, com o irmão fulano de tal você pode dar a palavra, sabe por quê? Porque ele é luz, porque ele é verdadeiro, ele brilha, aleluia, e esse brilho, irmão, ele tem um objetivo. Não é para nós sermos vistos, é para atrair pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus. As pessoas, o teu vizinho vão olhar para você e dizer, olha, este homem, esta mulher é diferente, ele ou ela tem algo que eu preciso. E quem tem este brilho do Espírito Santo de Deus, ele é notado onde quer que ele esteja. Quando Jesus, na noite que Jesus foi traído, um dos seus apóstolos, ele chega diante de Jesus, Senhor, quando Jesus falou que todos iam negá-lo, e ele disse, Senhor, pensa direito, ainda que todos neguem, eu não negarei. E quando Jesus foi preso, ele começou bem, ele puxou da sua espada, cortou a orelha de um dos soldados. Mas tempos para frente, horas depois, aquele apóstolo nega Jesus. Aleluias. Mas, enquanto ele está naquele inteirinho, antes de negar Jesus, chega uma criada diante dele. Irmão, porque quem é luz não se esconde. Quem é servo de Jesus, quem tem as marcas de Cristo, onde ele estiver, mesmo as trevas vão testemunhar que ele é luz, que ele é diferente. Chega uma criada, olha, você é um deles. O teu jeito de falar te denuncia. Diz, não conheço. Passa algum tempo, chega outra pessoa diante de Pai, a tua forma de falar, você é um deles. Não tem como esconder uma cidade edificada, não tem como esconder um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Onde ele estiver, ele está produzindo, as pessoas estão olhando para esse brilho e sendo atraído para Jesus. Assim como o sal faz a diferença na comida e a luz faz na escuridão, o cristão precisa fazer a diferença neste mundo.
Será que temos realmente cumprido a nossa tarefa de ser sal da terra e luz do mundo? Os teus vizinhos sabem que você é crente? Teus colegas de faculdade sabem que você é crente? Teus colegas de trabalho sabem que você é crente? Em uma das lotações, das minhas últimas lotações no tribunal, o magistrado, o juiz titular daquela sessão, um dia ele falou: olha, você é muito ortodoxo, você leva a sério aquilo que você prega. Eu digo: e eu quero continuar sendo ortodoxo. Eu não negocio com valores, eu não negocio com princípios. Eu preciso ser luz onde quer que eu esteja, porque Jesus não pediu. Jesus afirmou: vocês, todos vocês que são nascidos de novo, todos vocês que nasceram da água do Espírito, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não é o pedido. Pense nisso. Se você tem sido o sal da terra por onde você, com as pessoas que você convive, e talvez isso seja até mais difícil com a nossa família, porque é quem nos conhece de verdade. Talvez nós conseguimos maquiar quem nós somos no local de trabalho, conseguimos enganar quem nós somos na faculdade, às vezes até para a vizinhança, mas aquelas pessoas da nossa família não tem como. Mas a ordem de Jesus é ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Seja um servo fiel do Senhor Jesus, seja sal, seja luz, faça a diferença onde quer que esteja, faça a diferença para as pessoas à sua volta. Ou seja, mesmo estando junto com as pessoas, mas não se contamine. Mesmo estando ao lado das pessoas, ao lado das trevas, porque elas devem ser aniquiladas com sua presença. Recupere o seu sabor, o seu brilho e seja fiel aos ensinamentos de Jesus. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.